Olá, alunos e alunas! Hoje vamos para mais um tópico da nossa disciplina. Hoje vamos aplicar conceitos de demonstração de fluxo de caixa, né? Mas afinal de contas, o que é demonstração de fluxo de caixa? Demonstração dos fluxos de caixa é uma das demonstrações contábeis obrigatórias. A DFC ela é regida pelo CPC 03, ela é regulamentada pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, ou seja, pelo Pronunciamento Contábil 03, certo? Pessoal, seguinte, vamos lá. A Lei 6.404 de 76, no seu artigo 176, define que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, certo? E demonstração do fluxo de caixa. Então, ou seja, o que eu quero fixar neste momento é que, dentre as demonstrações obrigatórias, está a DFC, né? Então, vamos lá. Pessoal, a DFC, conforme o artigo 176, torna-se obrigatória, ok? Vamos lá. Ela é regulamentada pelo CPC 03, então o profissional contábil que quiser entender mensuração, aplicabilidade, estrutura, todos os detalhes da demonstração dos fluxos de caixa, ele deve procurar no CPC 03. Vamos lá. Antes de começar a falar sobre demonstração dos fluxos de caixa, é importante entendermos alguns conceitos, ok? Que são utilizados constantemente na DFC. Vamos lá. Primeiro conceito. Caixa. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Caixa é aquele bem disponível em recurso financeiro, em moeda, né? O que seria bem disponível, pessoal? Aquele caixa fixo que a empresa tem, o dinheiro em espécie, né? Tem muitas empresas que têm cofre, tem muitas empresas que só têm um caixa fixo para cobrir despesas eventuais, certo? E dinheiro disponível em conta corrente. Isso é caixa, pessoal. É aquele dinheiro que a empresa tem à disposição para utilização, né? Agora vamos entender o conceito de equivalente de caixas. Equivalentes de caixas são as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, as aplicações financeiras de alta liquidez, de resgate imediato, são aquelas aplicações que integram o conceito de equivalente de caixa. Ou seja, apesar de o dinheiro estar aplicado no banco, ok? Esta aplicação apresenta uma natureza de alta liquidez, ou seja, resgate imediato. Apesar de o dinheiro estar aplicado, a empresa consegue utilizar aquele recurso quando quiser. Entenderam? Fluxos de caixa. Vamos entender o conceito de fluxos de caixa. São as entradas e saídas de caixa equivalentes. Ou seja, são as entradas de caixa e equivalente de caixa. Como assim? Fluxos de caixas dentro de uma organização são recebimentos e pagamentos. São os recebimentos que a empresa tem ao longo de um período e os pagamentos que a empresa tem ao longo de um período,
certo? Vamos continuar nossos conceitos. Pessoal, vamos lá. É importante falarmos sobre o objetivo da demonstração dos fluxos de caixa, né? O objetivo da demonstração de fluxo de caixa é evidenciar as alterações na situação financeira da entidade, ok? Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa equivalente de caixa, que foi o conceito que nós trabalhamos anteriormente, né? Ou seja, a capacidade de a empresa gerar dinheiro. O fluxo de caixa serve para isso, para avaliar a capacidade da empresa gerar dinheiro, bem como as necessidades da entidade utilizar esse dinheiro gerado, certo? Então, pessoal, esse é um dos objetivos da DFC. Vamos lá. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa equivalente de caixa. Ou seja, as decisões futuras que o gestor vai tomar na entidade, que decisões são essas? Quando comprar, quando pagar, se comprar, se pagar, ok? Quando investir dinheiro, quando captar dinheiro de terceiros, ok? Quando buscar recursos de terceiros, empréstimos e financiamento, são decisões que o gestor vai tomar, né, ao longo da sua gestão, baseada e muito pela DFC, ok? A DFC vai garantir ao gestor, certo, a capacidade da sua empresa gerar caixa equivalente, bem como a necessidade de utilização desse dinheiro gerado, e com base no resultado líquido da DFC, ele vai tomar decisões, ok? Vamos lá. São tomadas pelos usuários, exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa equivalente de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau certo de sua geração. Senhores, vamos agora fazer um paliativo entre DRE e DFC. Qual é a diferença? Nós estudamos, né? Já estudamos a estrutura da demonstração do resultado do exercício e vimos lá que a DRE ela é apresentada de ordem vertical, né? É o confronto de receitas, custos, despesas e perdas, e que tem como objetivo apurar lucro ou prejuízo da entidade. A DRE ela tem por finalidade demonstrar a situação econômica da entidade. Já a DFC, a situação financeira da entidade. Veja a diferença. Pessoal, vamos lá. A DRE ela tem por objetivo evidenciar receita e despesas e custos em função de seus fatos geradores. A DRE ela é regida, estruturada, contabilizada pelo regime de competência. Já a DFC é a evidenciação dos fluxos, que é recebimentos e pagamentos dentro de uma entidade em um determinado período, pelo regime de caixa. A DFC é a única demonstração obrigatória que é regida pelo regime de caixa. Então, dentre as demonstrações contábeis obrigatórias, a DFC é a única que é regida pelo regime de caixa. Prosseguimos. Vamos entender o conceito de disponibilidades. Disponibilidades é o seguinte. Na DFC, o termo caixa tem o sentido de disponibilidades, certo? Mas o que é disponibilidades? Disponibilidades, ok, é composto por caixa, pela rúbrica de caixa. Então, assim, se você olhar dentro do balanço patrimonial da empresa, para você montar a DFC, você tem que ter o caixa inicial e o caixa final. Vamos entender futuramente. E o que seria caixa? Seria disponibilidades, conjunto de caixa, bancos, conta movimento e
equivalentes de caixa, que são as aplicações de liquidez imediatas. Senhores, e quanto à aplicação de liquidez a longo prazo? Não entraria nesse conceito? Não. Mas o que é liquidez a longo prazo? O que é aplicação de liquidez a longo prazo? Pessoal, o que é aplicação financeira? A aplicação financeira é uma carteira, um produto que o banco vende a seus clientes, né? Então vamos lá. A empresa tem dinheiro sobrando no seu caixa, certo? Esse dinheiro parado, pessoal, não é vantajoso porque ele perde valor. Então o que a empresa faz? A empresa, se ela tem muito recurso disponível, se ela trabalha com fluxo de caixa positivo, largo, ela vai investir esse recurso em produtos, em carteiras de aplicação financeira. Ela vai emprestar esse dinheiro para o banco, né? E o banco vai rentabilizar a empresa, certo? Mas nós temos diversas modalidades de produtos de aplicações, né? Existem aquelas aplicações de liquidez imediata, que a empresa aplica, né, o dinheiro, mas ela pode resgatar quando ela quiser. Esta aplicação integra o conceito de disponibilidade, porque o recurso está disponível para a empresa, certo? Já existem algumas aplicações, ok? Com resgate, ok? A longo prazo. Geralmente, essas aplicações possuem uma taxa de rentabilidade maior, porque o banco, ok, tem uma vigência para ele trabalhar com esse recurso. Ele não vai ter a surpresa da empresa de repente querer resgatar o recurso. Então ele faz compromisso com o dinheiro da empresa, certo? Um exemplo, se a empresa investe 100 mil em aplicação financeira e ela pode resgatar quando ela quiser, equivalente de caixa. Agora, se a empresa investe 100 mil reais, certo? Na aplicação financeira, no banco X, e ela só vai poder resgatar esse dinheiro depois de 18 meses, é uma aplicação de liquidez a longo prazo. Então, não integra o conceito de disponibilidade. Significa que aquele recurso não está disponível para a empresa. Vamos lá. Os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade estão interessados em saber como a entidade gera e utiliza caixa equivalentes de caixa. Essa é a finalidade, tá? Como que a empresa está gerando dinheiro e como que ela está utilizando esse recurso dentro de alguns aspectos de atividades que veremos à frente. Quais são os benefícios da DFC? A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira, inclusive sua liquidez e solvência, e sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixas, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. Enfim, a DFC é uma ferramenta gerencial, ok? E traz ao gestor uma clareza na geração e utilização de dinheiro, né, de recursos financeiros que a empresa está gerindo. E ele, identificando essa clareza dentro da gestão dos recursos financeiros, ele consegue avaliar a liquidez, que é o que? A suficiência de caixa para pagamento das suas obrigações, ok? E a solvência, se a empresa tem condição de pagar as suas obrigações em determinado período, e ele consegue identificar, de repente, tempestivamente a necessidade de buscar recursos de terceiros, ok? Por quê, pessoal? São decisões importantes dentro de uma organização, que, se não tomadas a tempo, pode levar a entidade à descontinuidade. O que seria isso? Levar a entidade à falência, tá? Prosseguindo. A apresentação da DFC está lá no CPC 03. Lá temos que entender
que o CPC 03 ele vai trazer os fluxos financeiros, que é pagamentos e recebimentos. Ele diz que deverão ser segregados em 3 atividades. Atividade A, atividade operacional. Atividade B, atividade de investimento. Atividade C, atividade de financiamento, certo? Qual o sentido dessa segregação da estrutura da DFC por atividade? A classificação por atividade proporciona informações que permitem aos usuários avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu caixa e equivalentes de caixa. Essas informações podem ser usadas também para avaliar a relação entre essas atividades. Pessoal, nas atividades operacionais, a sua definição é que são os fluxos, quando eu falo em fluxos, recebimentos e pagamentos. São os fluxos gerados para manter a capacidade operacional da entidade, né? Quando eu falo capacidade operacional da entidade, comprar e vender. Comprar e vender. Toda vez que a empresa compra e vende, a sua atividade fim é capacidade operacional, certo? Então, ou seja, os recebimentos de cliente entraria aqui. Pagamento de fornecedor também entraria aqui. Amortizar, pagar dividendos, investimentos com recursos próprios, sem recorrer a fontes externas de financiamento e outros, certo? Senhores, vamos lá. Os fluxos de caixas advindo das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade, ok? Vamos lá, alguns exemplos de atividades operacionais. Recebimento de caixa pela venda de mercadoria, ok? Que é o pagamento, que é o recebimento de cliente ou pela prestação de serviço, né? Quando é prestadora de serviço. Recebimento de caixa decorrentes de royalties, que é quando uma empresa licencia uma marca para outra, então ela cobra royalties, né? Honorários, que é pagamento de honorários em geral a prestadores de serviço, enfim, e demais prestadores do corpo. Comissão, quando comissão sobre pagamento sobre comissão de venda, por exemplo, e outras receitas, como por exemplo outras receitas que não sejam explicitadas aqui. Recebimento de outras receitas, tá? Vale relembrar, aqui a gente não está falando do princípio da competência, mas sim do regime de caixa. Fluxo, recebimento e pagamento. Também é um exemplo de atividade operacional, pagamento de caixa fornecedor, quando você paga fornecedor ou prestadores de serviço, e também pagamento da folha, pagamento de empregados, senhores, e outros pagamentos e outros recebimentos. Já na atividade de investimentos, tais fluxos de caixa representam a extensão que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa futuro, certo? Então, investimento é toda vez que a empresa tem um desembolso financeiro, ok? Com o objetivo de futuramente, ok? Um investimento para a compra de um bem ou de um bem que futuramente a empresa vai ter uma rentabilidade. Exemplo de investimentos: pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado. Toda vez que a empresa tem um desembolso para comprar o imobilizado, é uma atividade de investimento. Como intangíveis, que é, por exemplo, software dentro da empresa, e outros ativos de longo prazo, que são aqueles investimentos de longo prazo, que é, por exemplo, compra de imobilizado. Vamos lá, recebimento de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado. Então, toda vez que eu tenho um pagamento, eu tenho uma atividade de investimento, pagamento de aquisição de imobilizado. E toda vez que eu vendo imobilizado, eu vou ter um recebimento de caixa resultante dessa venda, que também é um recebimento derivado da atividade de investimento. E também, quando eu vendo intangíveis e outros ativos de longo prazo, eu tenho uma entrada na atividade de investimento. Adiantamentos em caixas e empréstimos feitos a terceiros. Senhores, recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos. Agora vamos falar sobre atividades de financiamento.
Tais fluxos de caixa segregados é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. Toda vez que envolver terceiros, transações financeiras de pagamentos e recebimentos entre terceiros, eu devo classificar na atividade de financiamento. Então, pagamento de empréstimo, tá bom? Amortização de empréstimo é na atividade de financiamento, tá bom? Vamos lá. Captação. Toda vez que eu capto empréstimo do banco e entra dinheiro na conta da empresa, é uma entrada de financiamento. Senhores, agora vamos falar sobre caixa recebido pela emissão de empréstimo, notas promissórias, outros títulos de dívidas, hipotecas, outros empréstimos de curto prazo. A amortização de empréstimos e financiamento são atividades de financiamento, tá? Pessoal, a gente vai entender bastante na prática, tá bom? A aplicabilidade da teoria que estamos estudando vai ser efetiva na prática. Então agora eu apresento aos senhores e senhoras a estrutura da DFC. A DFC, eu tenho o método direto e indireto. Inicialmente, vamos abordar o método direto. No método direto, é apresentado as principais classes de recebimentos e pagamentos separada pelas três atividades que aprendemos: operacional, investimento e financiamento. O método indireto é o lucro líquido ou prejuízo. Ele inicia pelo lucro líquido ou prejuízo da DRE, fazendo ajustes pelas movimentações das transações do balanço patrimonial que não envolve caixa. Enfim, pessoal, vamos lá. Vamos focar inicialmente no método direto. É importante sabermos que tem dois métodos. Vamos aprender os dois, mas vamos começar pelo método direto, certo? Vamos lá. Na estrutura da DFC pelo método direto, nós temos a seguinte estrutura: fluxo de caixa das atividades operacionais, os três separados, fluxos de caixa das atividades de investimentos e fluxos de caixa das atividades de financiamento. O que devo registrar no fluxo de caixa das atividades operacionais? Dinheiro recebido na venda de mercadorias, que é recebimento de clientes, dividendos e juros sobre o capital próprio, dinheiro pago a fornecedores, pagamento de fornecedor e dinheiro pago nas despesas operacionais. E juros pagos também, né? Lembrando que de empréstimos, a amortização do valor principal é financiamento. Já o pagamento de juros desse empréstimo é operacional. Já na atividade de investimento, a gente vai registrar os valores da compra de imobilizado, investimento intangível, os valores recebidos da venda de imobilizado, investimento intangível e outros recebimentos de adiantamentos ou pagamentos de adiantamentos. Já no fluxo de caixa das atividades de financiamento é quando envolve terceiros, né? Amortização de financiamentos, empréstimos, ok? Dividendos pagos, quando a empresa paga dividendos para os sócios, que é a distribuição de lucros e tudo mais. Ou quando a empresa tem uma integralização de capital, quando o sócio, pessoa física, faz investimento na empresa. Essa entrada vai ser registrada na atividade de financiamento. Então aqui eu tenho separado certinho. Aqui, operação da empresa, as atividades operacionais da empresa. Aqui, pense na operação de imobilizado, tá? Que são investimentos para futura rentabilidade. E aqui quando envolve transações com terceiro. Então, pessoal, essas três atividades vai gerar um fluxo líquido. E a soma do fluxo líquido tem que ser igual à variação do caixa da empresa. Mas como assim, professor? Variação do caixa da empresa. Então vamos entender esse conceito de variação, certo? De caixa. Então vamos lá, senhores. Vejam bem. Aqui eu trouxe um exercício de fixação que nós vamos desenvolver na nossa aula 08, né? Aqui eu trouxe esse exemplo
Suponha que a empresa Beta Limitada apresentou em X1 os seguintes fatos. A empresa em X1 vendeu 500 mil, sendo que 60% do faturamento foi recebido. Durante o ano de X1, a empresa comprou 400 mil reais de mercadoria para revenda, sendo que em 31 de 12 de X1, saldo de fornecedor em aberto equivale a 50 mil reais. Em 1 de 1 de X1, a empresa captou empréstimo da Caixa Econômica Federal no valor de 150 mil reais. Durante o ano de X1, a entidade amortizou 75 mil reais da dívida principal e pagou 9 mil de juros. Em 25 de 4 de X1, a empresa vendeu um terreno à vista pelo valor de 200 mil reais. Em 10 de 12 de X1, a empresa comprou um veículo a prazo pelo valor de 75 mil reais. Em 30 de 6 de X1, a empresa comprou um terreno à vista pelo valor de 90 mil reais. Enfim, senhores, aqui eu tenho fatos que eu vou estruturar, ok, esses fatos de acordo com a estrutura da DFC pelo método direto. Então eu vou segregar esses fatos nas 3 atividades: operacional, investimento e financiamento. Só que o fluxo líquido dessas 3 atividades vai ter que fechar com a movimentação da variação do caixa. Porque o saldo de disponibilidade lá do balanço patrimonial dessa empresa, no início de X1, a empresa tinha de recurso disponível 50 mil reais. E o caixa equivalente de caixa, o que seria? Banco, caixa fixo e aplicação financeira de curto prazo, fechou no final de X1 176 mil. Então a variação foi 126 mil. Então, a variação desses fluxos terá que ser equivalente a 126 mil. Senhores, por hoje é só. E vamos aprender na prática, ok? Estruturar a DFC pelo método direto. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos.